Fala moçada, tudo bem com vocês? Nós faremos agora a correção da atividade de aprendizagem Funções Oxigenadas, parte 2. Bacana? Confira comigo na tela. Bom, a questão de número 1, ela pede para que a gente faça a fórmula estrutural condensada de dois ácidos carboxílicos. Então vamos lá. O primeiro é o ácido etanodioico. Et significa dois carbonos, então vou colocar um carbono ligado ao outro. Depois do et vem o an, então ligações simples, né, entre esses dois carbonos. Di é 2 e oico é porque ele tem, então, o grupo carboxila, né, que é a carbonila com a hidroxila. Então, vou fazer aqui a carboxila num carbono e vou ter que fazer no outro. Por quê? Porque ele tem duas carboxila. Então, fazendo aqui o duplo O, OH, eu consegui, então, fazer a estrutura da molécula de ácido etanodioico. Dois carbonos, ligações simples entre esse carbono, e tem dois grupos carboxilas. Então tá aí, esse é o ácido oxálico, nome usual, nome e o PAC oficial, ácido etanodioico. Bacana? Letra B. Ácido 2-isopropil, 3-propil, but2-enodioico. Então vamos pegar aqui, esse nome é um pouco grande, vamos devagarzinho. A cadeia principal é aqui, ó, but2-enoico. Isso aqui é o nome da cadeia principal. Então é o último íon, eu vou então identificar ali a nomenclatura da cadeia principal e por ela eu começo a desenhar. Bom, but significa 4 carbonos, então vou colocar aqui 4 carbonos ligados, 3, 4, pronto. 2-en, então no carbono 2 ele tem uma dupla, então entre o 2 e o 3 ele tem que ter uma dupla, então tá aqui o 2-en. Dioico ele tem dois ácidos carboxílicos, dois grupos carboxila, então e esse grupo só pode estar no carbono da extremidade, então vou colocar novamente aqui o grupo carboxila num carbono da extremidade e o grupo carboxila no outro, na outra extremidade. Ótimo. Pronto, a cadeia principal está montada. Agora eu vou colocar os grupos substituintes ou os radicais, antes de preencher de átomo de hidrogênio esses carbonos. Então, ele tem aqui 2-isopropil, no carbono 2 ele tem um radical chamado isopropil. Então eu vou chamar esse carbono aqui de 2 e eu vou colocar o isopropil nele. Então isopropil, então é o CH, CH3, CH3. Tá? Então esse aqui é o isopropil. Tá? E no carbono 3 ele tem o propil. Então se eu chamei esse de 2, o de 3 é esse, eu vou fazer ele para cima para não embolar. Então vamos fazer aqui o propil, CH2, CH2 e por último CH3. Bacana? Então tá aí o ácido 2-isopropil, 3-propil, but2-enodioico. Bacana? Vamos então para a próxima questão, questão de número 2, que pede o nome dos ácidos carboxílicos. Na letra A ele me deu aqui um desenho com bolinhas e pauzinhos. E na letra B ele me deu aqui a fórmula estrutural condensada de um ácido carboxílico. Então vamos lá. Primeiro passo aqui é ver se essa cadeia é ramificada ou não, porque nós temos que identificar a cadeia principal. Bacana? Então aqui na letra A já percebi que ela é ramificada. Então olha, vou pegar aqui a cadeia principal. Ó. Esse é o carbono que tem um grupo funcional e agora eu vou em direção a maior sequência de carbonos. Então tá aqui, ó. Então está selecionada a cadeia carbônica principal. Vamos aqui colocar os números dessa cadeia. Então esse aqui é o número 1, carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Então olha só, aqui no carbono 4 eu tenho um metil. E no carbono 3 eu também tenho um metil, tá? Então são dois radicais, no 3 e no 4, e é o metil. Vamos fazer o nome dele? Bom, carbono 3, então eu tenho 2 metil, então fica 3 ou 4. No carbono 3 e no carbono 4, perdão, eu tenho metil, então fica dimetil.
Agora eu vou para a cadeia principal, que tem 5 carbonos. Então é pente, tudo junto, pente. A ligação entre esses carbonos são simples, então é an, pentan. E ele pertence à família ou função ácido carboxílico, tem que terminar em oico, então pentanóico. Pronto. 3,4 dimetilpentanóico. Vamos agora para a letra B. Eu tenho que identificar a cadeia principal, maior sequência de carbonos. Então tá aqui a maior sequência de carbonos. Ótimo. Vou enumerar a cadeia principal. Ó, esse aqui é o carbono 1, é o carbono que tem um grupo funcional. Esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, 4, 5 e 6. Agora vamos para o nome. Então eu tenho aqui um etil no carbono 2, então fica 2-etil. A cadeia carbônica principal tem 6, então é um hex. Ligações simples, hexan. E ele é um ácido carboxílico, tem que terminar em oico, né? Que é o sufixo oico. Então tá aí, 2-etil hexanoico. Tá? Só que para ficar bonitinho, vamos colocar a palavra ácido na frente de todos os dois nomes. Então esse aqui é o ácido 2-etil hexanoico e esse aqui é o ácido 3,4 dimetilpentanóico. Bacana? Vamos então para a próxima questão, questão de número 3. E é sobre ésteres. Então, aqui agora nós mudamos de função. A maioria dos ésteres de pequena massa molar é constituída de líquidos de cheiro agradável. As essências das flores e das frutas são geralmente consequências da presença de ésteres voláteis, embora outros compostos orgânicos podem participar. Escreva as formas dos ésteres abaixo. Bom, então eu tenho aqui a essência de rum, de laranja, e o nome do éster, respectivamente, dessa essência. Então, vamos lá. Do rum é o metanoato de etila. Ele quer que eu escreva as fórmulas. Então, vamos lá. Met-an-ioato. Então, eu tenho met, um carbono só. O éster, ele tem o dupla O, diferente dos ácidos carboxílicos, né, que ele teria aqui depois um H, ele vai ter aqui uma cadeia carbônica, tá? Então, para cá vai crescer uma cadeia carbônica, que no caso aqui é o etila, né? Então o metanoato está aí. Para esse carbono aqui, que tem o duplo O, fazer as 4 ligações, falta um hidrogênio. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o metanoato, agora vem o etil, né? Ou etila, então é um CH2, CH3, tá? Então tá aqui o metanoato de etila. Se você tampar essa parte aqui, ó, e colocar o hidrogênio na frente, eu vou riscar aqui só para você enxergar. E você colocar aqui o hidrogênio, você vê qual é o ácido que deu origem a esse éster, tá? Então esse aí, ó, é o ácido metanóico. O ácido metanóico, ele deu origem ao metanoato, tá? Então aquela dica que eu disse, que como que a gente faz para dar o nome, a gente vai pegar a parte aqui do éster, ó, onde tem o duplo O. Aqui é a parte que a gente consegue identificar o ácido que deu origem a ele, que é um ácido de um carbono só, é o ácido metanóico. E a outra parte aqui, ó, pegando também aqui o oxigênio, né? A gente consegue identificar aqui a parte do álcool, né? Por quê? Porque um éster, ele é produto de uma reação entre ácido e um álcool, um ácido carboxílico e um álcool. Então, que dando uma visualizada nessa parte da molécula que veio do álcool, a gente sabe que ele veio do etanol. Tá? Então, aí vai uma dica. Pelo éster, a gente consegue descobrir qual foi o ácido carboxílico e o álcool que deu origem a ele. Tá? Então, aqui só foi um complemento, o exercício não pede isso, mas a gente aproveita para colocar essa situação, caso, né, aconteça da gente ser solicitado em uma prova de vestibular. Bacana. Então vamos agora para a essência de laranja, que é o etanoato de etila. Então aqui, ó, o primeiro nome etanoato é o que veio do ácido et. Então ele tem 2 carbonos. O segundo carbono aqui, ele vai ter o duplo O. E aqui vai crescer a cadeia carbônica que veio do álcool, né? Então, para esse carbono aqui fazer suas 4 ligações, eu vou colocar aqui 3 hidrogênios. Então, aqui está o etanoato.
e ele vai ligar, em vez ao hidrogênio, né? Esse aqui é o ácido que deu origem ao etanoato, que é o ácido etanóico. Então ele perde esse hidrogênio e entra aqui a cadeia carbônica do álcool, que é de 8 carbonos, né? Que é o octil ou octila. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, CH2, CH2, já foram 2. Então aqui, ó, 3 carbonos, 4, ainda falta mais 4, bem grande. 5, 6, 7 e por último o 8º carbono, tá aí, ó. Etanoato de octila. Então, mais uma vez, esse pedaço que tem o dupla O, você consegue vislumbrar aqui o ácido que deu origem a esse éster, que é o ácido etanóico. E se você pegar aqui a partir do O para diante, você consegue visualizar o álcool que deu origem a esse éster. E esse álcool aqui de 8 carbonos é o octanol. Então, a reação entre o ácido etanóico e o octanol deu origem ao etanoato de octila. Bacana? Então, deixa eu apagar isso daqui, porque ele só pede aqui para nós, nesse exercício, ele só pede para que a gente faça a fórmula desses ésteres, né? Então tá aí a fórmula dos dois ésteres. Vamos para a próxima questão, questão número 4 agora. Escreva a fórmula e o nome da estrutura plano do éster responsável pelo cheiro das bananas. Eu tenho aqui uma ilustração de bolinhas e pauzinhos. E eu tenho aqui 2 carbonos seguidos e vem o dupla O e depois segue com mais 5 carbonos. Então a gente vai dividir esse S em duas partes, né? A parte que veio do ácido, que é essa do oxigênio heteroátomo para trás, 2 carbonos, e do oxigênio para frente, que é a parte que veio do álcool. Então, a parte que vem do ácido, a gente vai colocar aqui, ó, et, são 2 carbonos, ligação entre esses carbonos é simples, então é an. Então, eu, ao invés de colocar oico, eu coloco oato, né? Ácido etanóico vai dar origem ao etanoato. Agora eu ponho a preposição de e dou um nome à outra parte, que é que veio do álcool, são 5 carbonos, e aí vira pentila. Né? Pentil com azinho final, pentila. Então esse aqui é o etanoato de pentila. Tá? O etanoato ele teve origem na reação entre o ácido etanóico e o pentanol. Tá? Então aqui o pai dele, que foi o ácido, né? O ácido, e a mãe aqui foi o álcool. O álcool aqui, então, no caso, é o pentanol, né? O álcool de 5 carbonos, esse pentanol, ele deu origem ao pentila. E o ácido aqui é o ácido etanóico, que deu origem ao etanoato. Bacana? Então, aí só para a gente complementar, de novo, a questão não pede isso, mas a gente aproveita a oportunidade para estar comentando, reforçando essa informação que é realmente bastante importante. Então vamos lá para a questão de número 5. A questão de número 5 é sobre uma reação química, que é a que nós já falamos aqui, entre ácido carboxílico e álcool, originando o éster. É uma reação de esterificação. Vamos lá. Os ésteres podem ser obtidos por meio da reação entre ácidos e álcoois. Geralmente temos ácido carboxílico mais álcool, formando éster e água. Com base nessa informação, equacione as reações a seguir e indique o nome dos ésteres formados. Então vamos fazer, são A, B e C. Vamos fazer as 3 reações e os 3 nomes dos 3 ésteres que vão formar. Letra A, ácido acético e metanol. O ácido acético é o ácido etanóico, é aquele ácido de 2 carbonos. Então aqui, ó, CH3, C, dupla O, OH. Ele vai reagir com metanol. O metanol é o álcool de 1 carbono só, porque é met, né? Então tá aqui. Pronto. Eles vão reagir. Eu não vou colocar a dupla seta como tá aqui. Isso aqui é o símbolo para mostrar que essa reação ela pode ir quando ela pode voltar. É o símbolo de equilíbrio. Precisa preocupar com isso não, tá? Para esse exercício não é o objetivo. Então setinha só para frente. Vai ter a formação então aqui, ó. Vou circular. Vai pegar aqui, ó, o hidrogênio
do álcool, ele vai reagir com o OH do ácido, formando água. E aí nós vamos ter água mais o éster. Então vamos copiar aqui o éster em primeiro lugar. CH3 mais C dupla O. O OH saiu do ácido, saiu o H do álcool. E esse O do álcool vai conectar aqui. E aí eu vou ter um CH3. Pronto, esse aqui é o éster formado. Vou mudar de cor. O nome dele é... O que eu fiz aqui? Desculpa, eu fiz um mais aqui. Deixa eu corrigir isso daqui. Ligação entre o primeiro e o segundo carbono. Pronto. Então, o nome dele aqui é 2 carbonos. Então, et, an, oato, etanoato, veio do ácido acético, né? O etanóico, de metila. Né? Formou um metil ali. A gente também pode usar o nome usual. No lugar do etanoato, eu posso usar a derivação do ácido acético. Eu tiro o ico e ponho o ato, fica acetato. Então, eu poderia também utilizar aqui, ó, no lugar de etanoato, de acetato. Tá? Ficaria acetato de metila. Tá? Então, esse que utiliza o acetato é o usual, o etanoato é o oficial. E o PAC. Então, esse aqui foi a letra A. Vamos para a próxima, que é a letra B. Ácido fórmico. Ácido fórmico é o metanóico. O ácido metanóico, ele só tem um carbono, met, né? É muito famoso, todos esses dois, o ácido acético e o ácido fórmico, que são os nomes usuais, são famosos. Então, o ácido metanóico, que é o fórmico, ele vai reagir com o etanol e vai formar um éster. Então, vamos aqui colocar o etanol de 2 carbonos, o álcool de 2 carbonos. Então, nós vamos ter aí a junção da hidroxila do ácido com o hidrogênio do álcool, formando água. Eu até esqueci de colocar água na reação lá de cima, vamos colocar. Então, vai formar álcool e vai formar o éster. Então, eu vou pegar aqui, ó, o C, dupla O, CH2, CH3. Esse é o éster que vai formar aqui. Deixa eu colocar o hidrogênio aqui. Bacana. Mais água, obviamente. Qual é o nome desse éster que forma? Então, é o ácido metanóico, vai dar origem ao metanoato. Vou escrever aqui bem apertadinho. Metanoato de... E aí eu tenho o etil com azinho no final, vira etila. Metanoato de etila. Bacana? Agora vamos para a letra C. Letra C. Ácido butanóico. Então, but, eu tenho aqui 4 carbonos, CH3, CH2, CH2 e por fim C dupla O, OH. Tá aí o ácido butanóico com o propan, um ol. Então, vamos fazer o propan, que é 3 carbonos, o álcool de 3 carbonos, CH2, CH2, CH3. Bacana. Da mesma forma, vai formar água mais o éster. Então, vamos pegar aqui o éster. Esse éster vai ficar CH3, CH2, CH2, C dupla O, CH2, CH2 e, por fim, CH3 e coube na tela, né? Mais água, a água fica aqui embaixo, por falta de espaço. O nome desse éster formado, então, veio do ácido butanóico, eu tiro o óico, ponho o ato, vira butanoato de, e o propanol dá origem ao propil com ar, propila. Então, butanoato de propila. Então, tá aí as 3 reações, as 3 equações químicas, né, e o nome dos 3 ésteres que são formados. Vamos então para a questão de número 6. Escreva o nome dos seguintes ésteres. Então, tem os A, B e C, 3, éteres, perdão, éter, então mudamos de função. Tá? Vamos lá, letra A. Letra A é o met, né? Então, como é que eu vou fazer? Escolho a menor parte, coloco só o prefixo, depois o O, então aqui, ó, aqui
Como as duas partes são do mesmo tamanho, enfim, tanto faz. Eu vou colocar aqui, ó, o match, menor parte. Vou até fazer o contrário, eu vou pegar a parte de lá como essa daqui, ó, match, uso só o prefixo do número de carbono no match, depois eu uso o oxi de oxigênio, que é esse átomo vermelhinho, e o outro eu uso o nome completo de um hidrocarboneto. Então fica metano o outro. Tá? Então fica metoximetano o nome dele. Nesse caso, nós temos oxigênio dividindo um carbono de um lado e um carbono do outro. Não teve nenhum maior do que o outro, mas quando tiver, a gente pega o menor e usa só o prefixo, e o maior a gente dá o nome de hidrocarboneto completo. Bacana? Então aqui, ó, letra A, qual é o nome? É o metoximetano. Tá? Agora, tem uma segunda forma de dar o nome para eles, que é chamar isso de éter. Aí eu vou colocar o nome dos radicais de um carbono e de outro carbono, metil e metil. Então seria um éter de metil com ico no final. Então éter de metil com ico, de metílico, tá? Então, segunda forma é chamar ele de éter dimetílico, tá? Bom, vamos lá, letra B, que vocês vão entender essa segunda forma de nomear os éteres. Então, letra B, eu tenho aqui, ó, oxigênio dividindo em 2 carbonos para um lado, um carbono para o outro. Então, eu vou pegar o prefixo da menor parte, met, vou usar o oxi, abreviação para oxigênio, e a outra parte, hidrocarboneto completo. Então, 2 carbonos é et, ligação é simples, an e é o, etano. Então vamos juntar, vai ser o metoxietano. Bacana? Metoxietano, acento no O. Ou a gente pode chamar isso de éter. Então aí a gente vai chamar de éter. Ele divide 2 carbonos para um lado, um para o outro. 2 carbonos, o nome de radical é etil. De um carbono é metil. Então éter, ordem alfabética, etil e metil. Só que a gente vai botar o ico no final de cada nome de radical. Então fica éter, etil, com ico, etílico, e metil, com ico, metílico. Tá? Então aqui é o éter etílico e metílico. Olha o da letra A, ele deveria ficar éter metílico e metílico. Como os dois nomes são iguais, a gente ajunta e forma dimetílico. Bacana? Vamos para a letra C. Letra C eu tenho aqui ó, o oxigênio dividindo um carbono de um lado e eu tenho aqui o anel benzênico do outro. Então como que é o nome? Eu vou usar prefixo do menor, met, oxi para oxigênio e o nome do hidrocarboneto completo para a maior parte, que aqui no caso é o benzeno. Então qual que é o nome da letra C, do éter da letra C? É o metoxibenzeno. Metoxibenzeno. Ou a gente pode chamar de éter, ordem alfabética. Então, olha só, aqui o met viraria metil e o benzeno viraria fenil, tá? Então, ou seja, um carbono na condição de radical, metil. O benzeno na condição de radical, ele tem o seu nome chamado fenil. Então, fica a ordem alfabética, éter, fenílico e metílico. A primeira forma, pessoal, é a mais utilizada, fique tranquilo, é até mais fácil. A primeira, né, chamada metoximetano, metoxetano, metoxibenzeno, ela de fato é a principal, mas nós estamos aqui aproveitando e trabalhando também a segunda forma, porque ela pode aparecer. Questão número 7. Escreva as formas estruturais condensados seguintes éteres, metoxipropano. Então, met, um carbono, oxi, de oxigênio, propano. Então, eu vou ter que 3 carbonos ligados em sequência. Prontinho, tá aí. Letra A, o metoxipropano. Letra B, propoxipropano, prop. Então, prop são 3 carbonos. Então, tá aqui, são 3 carbonos, CH3, CH2, CH2. Liga com oxigênio, que liga ao propano, que também são 3 carbonos, CH2, CH2, CH3. Letra C, éter etílico e propílico. Então eu tenho um etil e um propil, o oxigênio ligando os dois. Então vamos lá. Etil são
2 carbonos. Pronto, CH3, CH2. Liga no oxigênio, que por sua vez liga ao propil, são 3 carbonos. CH2, CH2, CH3. Bacana? Fácil. E letra D, éter butílico e metílico. Então eu tenho um butil separado de um metil, né, o oxigênio ligando os dois. Então vou começar até pelo metil, aqui não tem importância eu começar por essa ordem. Então aqui ó, metil, oxigênio, e agora eu faço o butil. O but, ele tem 4 carbonos, CH2, 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 CH3. Bacana? Então tá aí a questão de número 7, tranquila. Questão de número 8, considere a seguinte reação genérica. Eu tenho aqui dois álcoois, né? R ligado à hidroxila, R ligado à hidroxila. Esse R aqui representa, né, pessoal, uma cadeia carbônica. Pode ser um carbono, pode ser 2 carbonos, enfim, é uma forma genérica, né, da gente representar um álcool. A gente coloca o R simbolizando qualquer quantidade de carbono ali. Tá? Então, tenho dois álcools reagindo, formando um éter e água. Né? A hidroxila de um álcool reage com hidrogênio do outro, e aí nós temos formação de água e éter. Então, vamos lá. Equacione a reação para obter o éter metoximetano. Então, vamos fazer de trás para frente essa equação. Vou colocar a seta e já vou direto nos produtos. Metox. Então, met, CH3O, etano. Então, eu tenho aqui o etil, né? Então, metil, oxigênio, etil. Esse é o metoxetano. Mais água. Pronto. Como é que eu vou saber o álcool? Simples. Você vai pegar aqui o nosso éter. Essa parte aqui até o oxigênio, a gente vai imaginar que tenha um hidrogênio ali. Vai dar origem ao metanol. E depois a gente vai pegar a outra cadeia carbônica com o oxigênio. E a gente vai imaginar um hidrogênio aqui. E aí vai ter o etanol. Bacana? Então, ficou muito fácil. Então, nós temos aqui como os reagentes o CH3OH, metanol, mais, já vou colocar a hidroxila aqui, OH, CH2, CH3. Pronto. Então, nós temos aqui ó, o metanol reagindo com o etanol, dando origem ao metoxetano. Bacana? Então tá aí a resposta da questão número 8. Caminhando para frente, questão 9. Os compostos a seguir apresentam fórmula molecular C7H8O. Quais são fenóis? Qual estrutura apresenta o álcool? Quais apresentam caráter ácido? Então vamos lá, quais são fenóis? Todos aqueles que têm hidroxila ligado direto ao anel benzênico. Então aqui ó, o 1, hidroxila ligado direto ao anel benzênico. O 3 também, ó, hidroxila direto ao anel. E o 5, hidroxila ligado direto ao anel. Então, quem é fenol? 1, 3 e 5. Os ímpares. Qual estrutura apresenta um álcool? Um álcool está aqui, ó, hidroxila ligada a carbono saturado. Então, hidroxila ligada a carbono saturado está aqui no 2. Então, o 2 aqui é meu álcool, tá? Então, o 1, o 3 e o 5 é fenol, o 2 é álcool, e só para a gente poder completar, o 4 seria o quê? O 4 seria oxigênio entre 2 carbonos, é um éter, bacana? Qual apresenta caráter ácido? Poxa, nesse caso aqui, o que apresenta caráter ácido são os fenóis, tá? As duas funções orgânicas que apresentam caráter ácido é os ácidos carboxílicos, não tem ácido carboxílico aqui, e a segunda função é os fenóis. Então, aqui, é só repetir a letra A, é o 1, o 3 e o 5. Fechou? Então vamos para a próxima questão, questão de número 10. Há dois tipos de hormônios sexuais femininos, sendo um deles a progesterona, cuja estrutura apresenta um grupo funcional correspondente a qual função? Então eu tenho aqui a forma de bastão da progesterona, molécula mais complexa, grande, mas a pergunta é simples. Qual é, né, a função que ela pertence? Quais são os grupos funcionais que tem nela para entregar a função? Então olha aqui, ó. Nesse ponto aqui, o dupla O, tá vendo? Eu tenho aqui o carbono. Do lado desse carbono eu tenho outros carbonos. Então olha, eu tenho uma carbonila. Essa carbonila é de carbono secundário. Isso aqui é cetona. Aqui também, ó, eu tenho esse C e o O. Ele escondeu aqui o dupla O. Então, expondo aqui a dupla O, eu tenho de novo dupla O, carbonila
E esse carbonila tem um carbono de um lado e outro carbono do outro. Então, de novo, eu tenho aqui uma carbonila de carbono secundário. Então, eu tenho aqui realmente dois grupos de mesma função, são duas carbonilas de carbono secundário. Então, qual que é a função que o grupo funcional corresponde? A função é cetona, beleza? Questão de número 11 diz o seguinte: diga a função de cada uma das moléculas a seguir. Bacana. Nessa primeira aqui eu tenho dupla O. Esse dupla O pode ser um ácido, pode ser também um éster. Só que nesse caso pode até ser um sabão. Só que o que vai diferenciar é o seguinte: dupla O. O que está depois desse O é um H, é um ácido. É um cátion. Aí, se fosse, por exemplo, um Na, aí seria um sabão, né, que é um sal orgânico. E se for do carbono, é um éster. E esse aqui, de fato, é um éster, tá? O segundo aqui tem hidroxilo ligado a carbono. Isso aqui é um álcool. Tranquilo. Hidroxilo ligado a carbono saturado. Hidroxilo direto ao anel benzênico é fenol. Aqui eu tenho oxigênio entre carbonos e, portanto, esse aqui é um éter. E aqui eu tenho dupla OH. Eu tenho uma carbonila em carbono primário, né? Isso aqui é um aldeído. Aldeído. Então, olha só. Como que esse éster, o éster não tem um ácido aqui não, né? Mas aqui, se eu tivesse um oxigênio aqui, ó, faria esse aldeído virar um ácido carboxílico, tá? Mas não, esse aqui é um aldeído, tá? Ele tem uma carbonila aqui, ó, em carbono primário. Bacana? Então, esse aí é o aldeído. Não tem ácido carboxílico aqui na questão de número 11. Então, é éster, álcool, fenol, éter e aldeído, respectivamente. Última questão. As figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual a função orgânica de cada uma delas? Então, nessa primeira aqui, ó, tem o carbono, dupla O. Então, aqui, ó, carbono, carbono e carbono. As bolinhas pretas é carbono, as bolinhas brancas são hidrogênios e a bolinha vermelha é o átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho o quê? C dupla O, que é a carbonila, e dos dois lados tem o carbono. Então, isso aqui é uma cetona. Né? Então, eu tenho aqui uma cetona. Vou escrever aqui por baixo do desenho, cetona. O de cá, olha, eu tenho uma hidroxila, ó, OH. Hidroxila ligada a carbono saturado. Isso aqui é um álcool, tá? Álcool. Inclusive, isso aqui é o propan 2-ol. A cetona, que no caso é a propanona. E aqui eu tenho também 3 carbonos, eu tenho dupla O, e do outro lado tem um carbono. Então, olha só, eu tenho oxigênio entre carbonos, eu tenho a dupla O. Esse aqui é um éster. Éster. Tá? No caso aqui, ó, essa parte aqui, ó, a gente dá o nome, veio do ácido, né? Aqui é o etanoato, que veio do metanol, metila, etanoato de metila. Tá? Não pede o nome não, só pede a função. Então, cetona, álcool e éster. E com isso nós chegamos ao fim da lista da atividade de aprendizagem, funções oxigenadas, parte 2. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixe nos comentários, entre em contato que a gente possa estar ajudando. Bacana? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.